Bom, pessoal, a gente vai começar agora um novo conteúdo, tá? É o conteúdo para o segundo bimestre e a gente chama esse conteúdo de números complexos, tá? Ele é representado por essa letrinha C e vai ser uma continuação da matemática, tá? A gente aprendeu já muita coisa com a matemática, a gente já viu tantas e tantas coisas aí, só que ainda tem coisas para aprender, né? Ainda tem números que a gente não conhece. Tá? E uma parte desses números a gente vai começar a conhecer agora, tá? Com os números complexos. Então vou relembrar algumas coisinhas com vocês, tá? E aí a gente vai entender onde que esses números complexos vão se encaixar, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que entender que vai aparecer esse novo conjunto, mas ele não está sozinho, né? Existem vários conjuntos aí que a gente já conhece, que a gente já vê desde o ensino fundamental, desde lá de trás. Então primeiro eu vou resgatar com vocês, vou ir junto com vocês, lembrando desses conjuntos, tá? Para a gente conseguir entender por que esse conjunto está aparecendo agora a essa altura do campeonato aí, beleza? Então, pessoal, a gente começa lá atrás no sexto ano, quinto ano, às vezes vez também no sétimo ano, os números naturais. É o primeiro tipo de número, é quando a gente está aprendendo ainda sobre os números, a entender o que é um número, né? Não tem número negativo, não tem número com vírgula, são só números de uma forma completa. Então é o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Tá? Só que o que a gente percebe? Que só os números naturais não são suficientes para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, medir uma temperatura muito fria, né? Medir uma altitude, uma profundidade. Os números naturais eles já não vão conseguir servir para isso. Tá bom? Então a gente vai conseguir fazer muita coisa com eles, mas não vai dar para fazer todas as coisas. Então por isso que a gente vai começar a trabalhar com outro tipo de número, que são os números inteiros. Tá? Aqui já começa a ter algumas coisas que a gente conhece, né? Aqui a gente já tem os sinais. Então eu tenho sinal negativo, eu tenho sinal positivo, eu tenho zero, né? Para separar aqui, né? Então a gente já vai ter esses elementos para poder aumentar os números que a gente conhece. Tá bom? Com os números negativos eu consigo trabalhar melhor com as temperaturas, eu consigo trabalhar melhor com a questão de profundidade, de altitude, de longitude, de organização. Tem várias coisas que os números naturais vão ensinar pra gente. Isso aqui a gente vê lá no sétimo, do oitavo ano, né? A gente começa a trabalhar também lá no ensino fundamental. Né? Só que o que a gente percebe? Aqui ainda tem só número completo, né? O nome do conjunto, inclusive, é números inteiros. Então eu não tenho nada decimal, eu não tenho nada quebrado, né? Eu vou começar a ver esse tipo de número quando a gente trabalha com os números racionais. Né? Essa letra Q são dos números racionais. E o que eu tenho aqui? Eu tenho os negativos, né? Igual eu tinha nos números inteiros, né? E positivos também. Só que agora eu consigo trabalhar com fração, eu consigo trabalhar com número decimal, eu consigo trabalhar com medidas menores, tá? Então isso é muito importante para a gente aprender a trabalhar dentro da nossa matemática, dentro do nosso dia a dia, com pedaços de coisas, né? Então, se você vai fazer, por exemplo, um bolo e tá lá escrito 200 gramas de farinha, esse 200 gramas de farinha é uma parte de 1 quilo, né? E essa parte de 1 quilo pode ser representado por uma fração, pode ser representado por um número decimal, tá bom? Então aqui a gente começa a entender que tem os pedacinhos dos números também, tá? Isso, com dinheiro, né, nem se fala, né? Quando eu falo centavos, 50 centavos é um número racional, tá bom? É um número que é um pedaço de alguma coisa. No caso, 50 centavos é pedaço de R$ 1, né? Além dessa galera, pessoal, tem um outro conjunto, que isso a gente já trabalhou no nono ano, que é um conjunto que fica bem fora dessa curva, fica bem longe dessa galera, que ele aparece, mas ao mesmo tempo ele não se enturma, que é o conjunto dos números irracionais. Pode ver até no esqueminha aqui, ó, que ele está numa bolinha também, só que ele não está junto com esse pessoal, ele está separado. Por quê? Porque a galera que está aqui dentro é uma galera que não se mistura com essa turma. Tá? Os números que não conseguem se encaixar aqui dentro, eles vão acabar sendo encontrados, na maioria deles, aqui, nos números irracionais. Então, por exemplo, aqui eu tenho as raízes, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. As raízes que não dão número exato, todas elas são números irracionais. Tá? O número π, que é tão famoso, a gente usa para fazer as contas com a circunferência, para medir distâncias aí de planetas e tudo mais. Esse número ele é um número irracional.
tá bom? Então ele está dentro dessa galera irracional. E o que na matemática a gente fez para juntar todo mundo, né? Porque tem uma turma aqui, tem o irracional aqui embaixo, né? Eles estão longe, como é que eu vou juntar todo mundo? A gente criou o conjunto dos números reais. Tá? Então, quando aparece um R, tá? Esse R aqui pode ser um exercício aí, às vezes você viu na AP, por exemplo, em algum lugar. Esse R, pessoal, significa que são os números reais. Então, ali eu tenho, olha aqui dentro na minha chave, eu tenho os naturais, eu tenho os inteiros, eu tenho os racionais e eu tenho os irracionais. Quer dizer que dentro dos números reais eu tenho toda essa galera junta para ser utilizada, para trabalhar, para ser encontrada, tá? Só que tem um detalhe. Tem uma parte dos números que aparece bem de vez em quando, que ela é bem sorrateira e que a gente não encontra em nenhum desses conjuntos. Em nenhuma dessas galeras aqui a gente vai encontrar os números que a gente vai encontrar hoje, que a gente vai aprender a ver eles hoje. Tá bom? E é por isso que a gente esperou tanto tempo, desde lá do ensino fundamental até agora no terceiro ano, para poder apresentar esses números para vocês. Porque para chegar neles, a gente tem que ter vários conhecimentos adquiridos. A gente tem que ter visto muita coisa para alcançar eles. Tá? E esse conjunto é o conjunto dos números complexos. Né? Essa letra C representa os números complexos. Pode ver que ó, ele fez aqui, né, ele segurou todos os números e ainda ficou um espaço aqui ao redor dele, tá vendo? O que eu tenho aqui? Eu tenho essa letrinha I, que eu vou explicar já já o que ela significa, essa letra I. Então, nos números complexos, eu tenho os números reais, né, todos esses daqui, e o número I, que eu vou explicar já já o que ele vai ser. Então esse novo conjunto, ele vai aparecer agora porque a gente precisa entender bem desses outros para poder perceber que ainda assim não dá para fazer tudo com esses números. Eu preciso de mais números. E aí vai vir esse I, esse elemento novo aí para nossa matemática, tá bom? Vamos lá. Então, por que eu vou ter mais um conjunto, né? Para quê? Já tem tanto número, para que vai aparecer mais um para a gente, né? Porque tem um detalhe, pessoal. Quando a gente trabalha com equação de segundo grau, a gente aprende algumas coisinhas. Uma das coisinhas que a gente aprende, inclusive na aula da semana passada, na aula da semana intensiva, né? E eu dei as atividades de equação de segundo grau, eu dei lá a videoaula de equação de segundo grau, e lá eu falava que o delta ele podia ser três coisas. Eu dei uma resumida aqui para ficar mais fácil, tá? O delta, né, a discriminante, podia ser positivo, podia ser zero, né, o nulo, ou ele podia ser negativo. Cada uma dessas situações acontece uma coisa diferente, tá? Então, por exemplo, se ele for positivo, o que vai acontecer é que o delta ele vai entrar na raiz, né? E aí eu vou conseguir fazer a conta. Eu vou ter o x1 e vou ter o x2, né? Eu vou ter ali as duas respostas. Okay? Então, se ele é positivo, o delta vai funcionar legal e aí vai aparecer dois resultados. Se o delta por acaso for zero, né, o zero, a raiz de zero é zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou ter uma mudança de valores. O zero não muda nada no nosso número. Então quer dizer que eu só vou ter uma resposta, só vai aparecer um valor de x. Tá bom? Só vai ter um resultado. E aqui, quando o nosso delta é negativo, a gente vai ter um delta negativo. E o delta negativo, galera, não existe. Esse símbolozinho aqui, esse E ao contrário, ele se chama não existe. E essa última parte, esse delta negativo, que vai fazer aparecer o nosso conjunto. Tá? O que esse conjunto vai fazer aqui? Esse conjunto vai fazer a conta que até agora há pouco a gente não fazia nada com ela, né? A gente falava que não existia resultado, e esse conjunto vai fazer aparecer um resultado. E por causa desse conjunto, agora a gente vai conseguir também fazer a conta, mesmo que o delta dê negativo. Tá? A gente vai conseguir resolver mesmo que apareça um delta negativo. Tá bom? Lembra que esse delta está dentro de uma raiz quadrada, né? Então, o que esse conjunto vai falar para a gente é que a raiz quadrada de um número negativo, até pouco tempo atrás, para a nossa matemática, não tinha o que fazer, tá? Era só abandonar e deixar quieto. Mas a partir de agora, a gente vai ter um raciocínio para se aplicar. A gente vai ter algo para fazer com isso, tá? E é isso que a gente vai aprender aqui agora. Então, vamos lá, né? Como assim? Como assim vou tirar agora uma raiz negativa? Eu nunca fiz isso antes, por que agora vai dar certo, né? Vamos pensar assim, ó. A raiz do nosso 4, ela é possível. A raiz de 4 é 2, né? 2 vezes 2 é 4. Mas o menos 4 não existe. E aí, para a gente fazer isso, foi descoberto o número complexo. Tá? E esse número complexo ele tem essa letra I
para representar, tá? Eu vou depois, eu não sei se hoje vai dar para fazer nessa aula, mas depois eu vou explicar por que ele tem esse i, tá bom? E a gente vai utilizar então um número complexo, esse símbolo i, para poder finalizar, para poder fazer essa conta, finalizar e chegar num resultado. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? A gente considera, dentro da matemática, dentro da física também, da química, considera a letra i ao quadrado como sendo menos 1. Tá? Mas como assim o i ao quadrado? I, do nada apareceu isso? Calma que vai ficar mais claro. Tá? O i, então essa letra i, quando ela está ao quadrado, ela vai ser considerada como menos 1. Tá bom? E esse menos 1 que vai ser a peça fundamental para a nossa conta funcionar. Tá? Por que a gente usa isso? Tá? Porque para muita coisa, principalmente na área de tecnologia, na área de computação, na área de física, na área de química, tem algumas situações que a gente tem que, claro, para poder ter certeza que ela funciona, a gente tem que fazer os experimentos, a gente tem que fazer os testes, e a gente tem que fazer os cálculos, a gente tem que transformar aquilo num cálculo, numa matemática, numa conta que vai ter um resultado exato, vamos dizer assim, que vai ter um resultado que faça sentido. E aconteceu que vários experimentos no campo da física, da química, da biologia também acontece isso, vários experimentos davam certo, mas a gente não conseguia mostrar eles matematicamente, não conseguia fazer uma fórmula para mostrar aquilo acontecendo. E por quê? Porque a gente esbarrava nessa situação, esbarrava num número negativo na raiz. Tá? E aí, como que eu consigo ver o experimento, eu consigo perceber que o experimento deu certo, eu tenho um resultado físico, né, o experimento ali na minha frente, mas na matemática ela não funciona. Então entra naquela situação que eu falei lá nos números, lá nos conjuntos. Eu cheguei no momento onde os meus números não dão conta de dar essa resposta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quais são os números que estão faltando. Eu tenho que descobrir quais são os números novos para poder mostrar isso que eu já vi, eu já fiz o experimento, já confirmei que deu certo. Só que eu tenho que ter a base científica, e a base científica necessita da matemática. Tá? Então, é por isso que a gente vai trabalhar com esse tipo de número agora. Então, esse delta negativo, que antes a gente não fazia nada com ele, antes não tinha como resolver, tá? Por quê? Porque a gente ainda não tinha os conhecimentos necessários, agora vai dar para resolver. E a gente vai chamar isso de uma resposta complexa. A gente vai dar uma resposta que tem a ver com um número complexo. Um número complexo porque ele vai ter essa letra i aparecendo, tá bom? Ó, eu coloquei um exemplo aqui do raiz de menos 4 para você poder ver como que eu vou trabalhar. E aí já fica a dica para você fazer nos exercícios, para você poder treinar aí, para poder entender melhor isso, tá bom? O que é o menos 4? Tá? O menos 4, pessoal, é o 4 vezes menos 1. Se eu separar ali, colocar o 4 de um lado, colocar o menos 1 do outro, fazendo vezes, 4 vezes menos 1 vira menos 4. Então o que a gente faz? A gente faz o caminho contrário. Então em vez de eu montar o menos 4, eu vou desmontar esse menos 4. Então eu vou pegar o menos 4 e vou transformar ele no 4 vezes menos 1. Tá? E o que acontece agora? Lembra que eu falei que o i ao quadrado é o menos 1. Olha lá, aqui ele vai entrar, porque eu vou tirar esse menos 1 e no lugar desse menos 1 vou colocar a letra i ao quadrado. Tá bom? Então, 4 vezes i ao quadrado. O que eu faço agora? Como assim? Se você pegar só o número 4, a raiz do 4 ela existe. Né? A raiz do 4 é 2, ela funciona. Se você pegar qualquer número, colocar numa raiz quadrada ao quadrado, você está fazendo duas coisas contrárias. Está fazendo uma coisa que é uma raiz e outra coisa que é uma potência. Um é o contrário do outro. Quer dizer que eles vão se anular, eles vão se tirar da conta. É como se eu falasse assim, ó, pega o número 2 e coloca mais 1. Agora tira 1. Você vai perceber que no final o 2 voltou a ser 2 do mesmo jeito. Né? 2 mais 1 é 3 e 3 menos 1 é 2. Então você fez duas contas ali, mas você não saiu do lugar. Você ficou no mesmo lugar o tempo todo. Tá? É mais ou menos isso. A raiz quadrada e a potência são duas contas que cada uma puxa para um lado. Então quer dizer que a gente não sai do lugar, a gente está ficando no mesmo lugar. Quer dizer que o número não muda em nada. Então a gente vai poder tirar. Tá? Então, tirando ali, ó, tirando a raiz do 4 é 2. Tirando a raiz do i ao quadrado, vira só i. E esse número, esse 2i, é um número complexo. E olha lá, é uma resposta. Eu respondi uma conta que antes não tinha como ser respondida. Tá? Então, é para isso que vão surgir esses números novos. Tá? É para isso que a gente vai trabalhar agora. Tá bom? Eu vou dar outros exemplos e também vou explicar
para você poder entender. Se ainda não está muito claro, vamos tentar aqui, ó. Vamos fazer a coisa funcionar. Menos raiz de 36. Não rola, não dá para resolver. Se você colocar menos raiz de 36, por exemplo, na calculadora, pode ser que ela dê erro, tá? Porque essa conta, se a sua calculadora só tem a matemática básica, não existe. Tá? A matemática complexa, que é o que a gente está vendo agora dos números complexos, é a matemática que vai servir para resolver isso. Então, se eu pegar lá a raiz de menos 36, como é que eu vou fazer com ela? Eu vou precisar separar. Boto o 36 para um lado, boto o menos 1 no outro. Tá? Lembra que eles têm que estar multiplicando. Okay? Então, 36 de um lado, menos 1 do outro e a multiplicação ali. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse menos 1 e colocar no lugar o i ao quadrado, tá? I ao quadrado vai entrar no lugar do menos 1. Então não vai ser mais 36 vezes menos 1. Vai ser 36i ao quadrado. Ou 36 vezes i ao quadrado. Tá? Ainda na mesma. Porque agora eu consigo tirar a raiz de todo mundo. A raiz do 36 é 6, tá bom? E o i ao quadrado eu posso cortar o 2 com a raiz. Lembra que eu falei que cada um faz uma coisa, um é o contrário do outro? Eu consigo cortar. Tá? E se eu consigo cortar, o que eu percebo? Que a letra I sobrou, certo? Então, a raiz do 36 dá para tirar. A gente não está cortando a raiz do 36, tá? A gente está cortando a raiz da letra I. O 36 você tira a raiz normalmente. Raiz de 36 é 6, tá bom? E aí a gente corta a raiz para a letra, por causa da letra. E aí eu vou ter 6i. O 6, que é a raiz de 36, e o i, porque sobrou depois que eu cortei a raiz e o expoente, tá bom? Olha outro exemplo, vamos lá, vamos treinar aqui que a coisa vai ficar boa. Ó. Raiz de 64. O que eu faço? Separa, boto 64 num canto, boto o menos 1 no outro. Pego o menos 1, transforma na letra i ao quadrado. Ó. Essa parte muito importante, que é isso que faz a conta ir para frente. Tá? Trocar aqui é que faz a conta avançar. Então troquei, eu coloquei ali i ao quadrado. E agora eu vou tirar a raiz do 64, tá? A raiz do 64 é 8, ok? E aqui eu vou cortar o 2 com a minha raiz. Então vai sobrar só a letra i. Então eu tenho aqui 8i, beleza? Fechando aqui, ó, mais um exemplo para a gente fechar bem essa parte aqui da raiz, que aí eu vou avançar. Tirando aqui a raiz, o que eu tenho que fazer? Separar 25 vezes menos 1, né? Ó, o negativo vira menos 1 aqui na frente. Agora eu vou pegar o menos 1, transformar no i ao quadrado. Olha lá, tirei agora o menos 1, coloquei i ao quadrado. A raiz do 25 é fácil, né? A raiz do 25 é 5. Agora, esse i ao quadrado eu vou cortar. Cortei o 2, cortei a raiz, sobrou para mim 5i. Então eu tenho agora 5i como resultado. Todos eles, o 6i, o 8i e o 5i, são números complexos, tá bom? São números que fazem parte dessa matemática do conjunto dos números complexos. Só que são números que respondem à nossa questão. Antes eu tinha uma conta que não dava para ser respondida e por causa desse i, né, desse número complexo, agora eu tenho uma resposta. Beleza? Então, vamos ver isso numa equação, porque é aqui que a coisa toda vai ser aplicada. A gente vai ver também em outras partes, mas o começo da conversa é na equação do segundo grau, tá? Por isso que na semana passada a gente já trabalhou um pouco com a equação, para agora também ficar até mais fácil de você entender o que vai acontecer. Então, vamos lá. Coloquei essa equação aqui pra gente, tá? Lembra que tem que separar, né? O A, o B e o C. Ó, o A vale 1 porque não tem ninguém, certo? Tem que colocar dentro do delta, lembra que tem a formulinha do delta, e é o delta que vai também já dar a dica pra gente se vai virar número complexo ou não. Então lá, substituir, né, o B virou 4, o A virou 1 e o C virou 5. Né, agora eu tenho que fazer 4 ao quadrado e fazer ali o 4 vezes 1 vezes 5 também. Então aqui eu vou fazer a conta e depois eu vou fazer a conta aqui. Ó. Então 4 ao quadrado é 16, tá bom? 4 vezes 1 vezes 5 deu 20, então 16 menos 20. Isso quer dizer que o nosso delta vale menos 4. Olha lá, menos 4. O delta deu negativo. E agora a gente vai ver isso acontecendo aqui no resto da conta. Olha só, lembra que tem o resto, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substitui isso, pessoal. Olha lá, o b vale 4, então ficou menos 4. O delta vale menos 4, então ficou menos 4. E aqui o a vale 1, então ficou 2 vezes 1. Tá
bom? Vamos começar a resolver, ó. Embaixo é fácil, né? 2 vezes 1 é 2, certo? E essa raiz, pessoal, que está aqui, a gente vai fazer o passo a passo que eu expliquei agora há pouco. Eu vou separar o menos 1, certo? Olha lá, 4 vezes menos 1. Ah, mas e o resto? Deixa o resto, não mexe com o resto. Arruma a raiz primeiro, tá bom? Então vamos lá. 4 vezes menos 1. No lugar do menos 1 vai entrar a letra I, olha lá. 4 vezes I ao quadrado, beleza? Agora a gente vai tirar, né? A raiz do 4 é fácil, a raiz do 4 é 2, certo? E aqui I ao quadrado é só você cortar. Corta o expoente, corta a raiz, né? E aí a gente vai ter o nosso número desse jeito, tá? Ó, menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Nossa, que número esquisito. Dá para melhorar, tá? A gente vai conseguir deixar esse número mais simples. Só que para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma fatoração. Tá? O que é uma fatoração? Fatoração é quando você olha e percebe que tem números parecidos. Por exemplo, o 4 aqui em cima e esse 2 aqui em cima, eles estão na tabuada do 2, certo? Então eu vou fazer uma fatoração usando a tabuada do 2. Olha lá. Eu coloco a tabuada aqui e aí eu vou vendo que número que vezes 2 dá 4. Ah, o 2. Olha aqui, então eu coloco 2. Eu faço a divisão, entende? 4 dividido por 2 dá 2. 2i dividido por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1, e a letra i vem junto. Então eu consigo fazer aqui uma fatoração. Fatoração é você pegar, perceber que tem alguma coisa em comum, tá? Perceber que tem alguma coisa parecida, e você usa isso para deixar a sua conta mais simples. Ah, mas por que você fez isso? Porque agora esse 2 que está aqui em cima, ele está multiplicando, tá vendo? E esse 2 que está aqui embaixo, ele está dividindo, que é aquele esquema que eu falei. Tem um número fazendo uma coisa e o mesmo número está fazendo outra coisa, que é o contrário. Um está tirando o outro da conta, então eu consigo cortar todo mundo, né? Se eu cortar todo mundo, olha o que sobrou. Sobrou menos 2 mais ou menos i. Tá muito mais simples, né? Agora tem menos números aqui, dá para entender melhor. Dá para fazer alguma conta? Não, não dá para fazer mais nada, galera. Agora o 2 é um número real, é um número comum que a gente usa no dia a dia, e esse i é um número imaginário, né? É um número complexo, quer dizer, e a gente não vai conseguir utilizar ele nesse momento. Então aqui eu só vou separar, tá? Vou separar o x1 e o x2. Então vai ficar menos 2 mais i e menos 2 menos i. Tá bom? Separando essa galera aqui, eu tenho a minha solução. Olha a solução. A solução é que um número vai ficar menos 2 mais i e o outro número vai ficar menos 2 menos i. Se fosse antigamente, se fosse no 9º ano, por exemplo, você ia colocar aqui o ABC, você ia fazer o delta, e quando você olhasse aqui, ó, o delta deu negativo, aí você já ia escrever, não existe. Você ia colocar ali falando que não tinha como achar uma resposta. Então, olha só o que acontece. Esses números complexos, eles vão dar pra gente uma resposta. Então, eles têm uma utilidade pra gente. A gente consegue aplicar na matemática e depois que eu aplico aqui, eu consigo aplicar em outros lugares, na tecnologia, na física, na química, e aí a coisa vai pra frente. Ok? Vou dar outro exemplo pra gente finalizar então, tá? Pra gente poder entender melhor. Então, outro exemplo aqui, ó. Separando A, B e C, certo? O A está junto aqui, né? Vale 1. Fazendo o delta. Vou substituir, olha lá. B ao quadrado virou 3 ao quadrado. O A virou 1 e o C virou 9, né? Olhando aqui, só troquei. Vou fazer 3 ao quadrado e depois vou fazer 4 vezes 1 vezes 9. 3 ao quadrado dá 9 e 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. Então eu tenho 9 menos 36. Então aqui o que eu tenho? Pegando o sinal do número maior, menos 25. Tá bom? Então o meu delta deu menos 25. Se fosse no 9º ano, acabou aqui, não tinha mais o que fazer. Mas agora a gente tem recurso, a gente consegue ir para frente. Então a gente vai, olha lá, pegando a formulinha do x, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então agora vamos substituir. O b virou menos 3, o delta virou menos 25, e embaixo ficou 2 vezes 1, tá bom? Vou responder aqui, né, o 2 vezes 1, e a gente já vai começar a mexer na raiz, tá? Então olha lá, o 3 não tem nada para fazer com ele, deixa quieto. 2 vezes 1 deu 2, o menos 25, eu fiz ele virar 25 vezes menos 1, ok? Agora olha só lá em cima, tirei o menos 1 e coloquei a letra i ao quadrado, isso é muito importante, tá? Eu sempre vou fazer isso, eu sempre vou tirar o menos 1 e colocar o i ao quadrado no lugar, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Olha lá, raiz do 25 é 5, o i ao quadrado ele vai sumir, né? E vai ficar só i.
certo? Eu tirei a raiz e o expoente e ficou só 5i. Então eu tenho menos 3 mais ou menos 5i sobre 2. Aí você pode parar e pensar, mas naquele outro você fez a fatoração, né? Os dois números estavam na mesma tabuada. Nesse daqui não tem, né? O 3 está na tabuada do 3, o 5 está na tabuada do 5. Dá para fazer alguma coisa? E aí eu respondo, né? Não dá para fazer nada, galera. Nessa conta, o x vai ficar desse jeito mesmo. Ele vai ficar na forma de fração. Então a gente só vai marcar. O x1 é o menos 3 mais 5i dividido por 2. E o x2 é o menos 3 menos 5i dividido por 2. Ó, lembra que tem que ter cada um sinal, certo? E como não dá para fazer nada igual eu falei, a solução vai ficar assim mesmo. Ó. Menos 3 mais 5i sobre 2 e menos 3 menos 5i sobre 2. Beleza? Espero que tenha sido uma boa introdução aqui dos números complexos, que você tenha entendido por que a gente está fazendo essa parte da conta agora, né? Por que rolou essa mudança toda. Espero que você tenha entendido sobre essa letra I. A gente vai entender mais sobre ela nas próximas aulas. Qualquer coisa, volta o vídeo, vê de novo, dá uma olhada com calma. Se você ainda não está lembrando muito bem da equação, vê o vídeo que eu mandei na semana passada sobre a equação. Lá está mais explicadinho, né? Aqui eu falei meio rápido porque o assunto era outro, tá? Mas se você ainda tem dúvida na equação, volta um pouquinho naquele outro vídeo para ficar tudo claro. E aí agora a gente vai embarcar nessa parte da matemática agora, beleza? Até mais, galera.